Hebreus capítulo 5, até o verso de número 11. Queridos, esse texto, ele tem uma sequência que vai até o verso 12. Contudo, hoje nós vamos tratar até o verso 3 do capítulo 6. E na próxima semana a gente vai até o 12. Tá ok? Então eu vou ler essa primeira parte. 5:11 a 6:3. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Vamos orar? Ó Deus, Deus de toda glória, Deus excelso, nosso Senhor, nosso Salvador, exaltado seja o Senhor através da nossa vida, através dos nossos lábios, através desse culto, ó Pai, que com os nossos irmãos nós prestamos a Ti. Ó Deus, reconhecemos Tua soberania sobre a nossa vida, reconhecemos também, ó Pai, que nós necessitamos do Senhor, para que tenhamos vida espiritual, salvação, para que tenhamos vida em abundância. E eu imploro para que o estudo da Tua palavra agora, ele seja um instrumento gracioso do Senhor para nos enriquecer, para nos conduzir na Tua presença, para produzir santidade em nossa vida. Amado Deus, nós chegamos na Tua presença como estamos. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E por isso pedimos que através da Tua suficiência, o Senhor venha abençoar a cada um de nós conforme a necessidade que o Senhor bem conhece. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E o autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 11, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A outra tradução diz que vocês foram tardios em ouvir. Mas ao observar lá no original, a expressão, a ideia é, você não quis se empenhar. A ideia aqui é de preguiça mesmo. Mas antes dessa informação, o que vem primeiro é, a esse respeito. Nós vimos na última oportunidade, semana passada, quando o autor de Hebreus, numa preocupação de que os seus leitores estivessem entendendo que aquilo que Cristo Jesus fez como o sumo sacerdote, que apresentou a si mesmo a nosso lugar, e essa era a razão suficiente para que eles estivessem mantendo a sua fé exercitada como servo de Deus. Eles viviam e estavam vivendo momentos difíceis de perseguição por causa da fé. Eles estavam vivendo momentos angustiosos porque muitos estavam questionando a sua fé. Os romanos queriam
prendê-los e tirar-lhes a vida. Os judeus não convertidos, não aceitando a Jesus como Redentor, entendiam que eles estavam crendo em um outro Deus e estavam negando a palavra que havia sido pregada pelo Senhor para os judeus até aquele momento no Antigo Testamento. Havia uma grande quantidade de perseguidores. A grande preocupação do autor era: mantenha firme a sua fé e a sua vida com Deus, por causa de Deus. E aí ele fala do que Jesus Cristo fez. Ele mostra, ele descortina mais uma vez. E eu fiquei pensando quando estudava e quando falei para vocês, externalizei isso, quando parece que o autor, ele está evangelizando aquelas pessoas de novo. É como se ele estivesse redirecionando a mente ou o olhar de alguém que já viu aquilo, já viu Cristo, já entendeu o seu amor, mas que estavam desviados por causa do medo. E é como se ele pegasse nas suas cabeças, na cabeça daqueles crentes, e mandasse eles olhar para a cruz e dissesse: olha de novo, relembra quando você creu, e tudo que Deus tem feito por você. E agora, no capítulo 5, no verso 11, nesse texto que nós começamos, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, e até mesmo coisas que são difíceis de explicar. Ou seja, ele vai continuar tratando com aqueles irmãos, aqueles que haviam crido no Senhor Jesus naquela época, que eram judeus, e ele manda essa carta aos hebreus, aos judeus, e agora nessa parte, mais uma vez, ele quer trazer para eles uma orientação de uma fé em meio à adversidade, à dificuldade. Não podemos negligenciar aqui o que aquelas pessoas conheciam e o que aquelas pessoas criam. Se existia naquela época uma religião que era zelosa, cuidadosa, onde eles eram motivados a conduzir os seus filhos no conhecimento da palavra, da lei, da obediência. Essas pessoas, elas tinham uma herança enraizada numa religião que é fundamentada em princípios que Deus deu para eles. Então, eles não eram qualquer grupo de pessoas. Eles cresceram indo à sinagoga toda semana, no Shabá, no dia do Senhor. Eles leram as escrituras do Antigo Testamento. Eles faziam isso em casa junto com a família. Eles participavam de festas para lembrar em cada uma delas, daquelas festas importantes para o povo de Deus, em uma peregrinação onde tinham até mesmo hinos preparados para essa caminhada a pé até Jerusalém, onde eles iam lembrando dos feitos maravilhosos de Deus. Aquelas pessoas sabiam a respeito disso, estavam encharcadas disso. Eles ofereciam sacrifícios e ofertas ao Senhor no templo. Então nós não podemos dizer que eles não tiveram uma formação religiosa. E entre as informações e formação religiosa que eles tiveram uma informação que era mais do que religiosa. Era algo que tinha que se tornar espiritual. E existe uma diferença bem grande entre algo que é simplesmente religioso e aquilo que é verdadeiramente espiritual. Religião tem a ver com aquele grupo de pessoas que normatiza a vida, o culto deles, diante do entendimento da palavra de Deus. Nós somos uma religião, mas individualmente nós temos uma espiritualidade. A verdadeira religião é aquela que nasce de Deus, nasce da redenção que Deus nos dá. A nossa espiritualidade tem a ver com essa comunhão com Deus, que nos ajunta como aqueles que creem no Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, como Messias que havia sido prometido e que agora veio. Esse grupo que está recebendo essa carta, eles se tornaram cristãos.
Eles ouviram a mensagem que Jesus havia vindo como Messias, morrido pelos seus pecados, ressuscitado dos mortos. Eles acreditaram nessa mensagem e se ajuntaram ao grupo local de crentes que seguiam os ensinamentos de Jesus. Mas aí vem a perseguição, a ansiedade, a dor, o medo, a angústia. E com isso começou a haver uma pergunta: se eles realmente queriam continuar na vida cristã. Afinal, eles tinham sido felizes quando estavam sob a influência espiritual da lei, de todo aquele princípio travado, onde estava sobre o indivíduo a responsabilidade para se aproximar de Deus. E por mais que eles fizessem isso, eles sabiam que algo a mais precisava acontecer. E então eles decidiram, alguns deles, a voltarem e se colocarem debaixo da lei e não da graça. Eles decidiram não crescer. Essa é a ideia que eu tenho aqui no texto. Eles decidiram: nós não vamos crescer no conhecimento e na comunhão com Deus. Nós vamos ser esses cristãos bem superficiais e vamos ficar aqui esperando, porque se alguém vier falar alguma coisa, para não pegar a gente diz: mas a gente está indo lá na sinagoga ainda, nós vamos lá no templo quando tem sacrifícios e a gente participa lá dos cultos deles também, como também da nossa igreja cristã. Eles resolveram não crescer. Eles resolveram não assumir responsabilidades da vida cristã. Eles ficaram na superfície da espiritualidade. E é exatamente por causa disso que o autor vai mostrar-nos que existe uma necessidade absoluta, determinada por Deus, de que caminhemos para uma maturidade espiritual. Deus em momento algum nos salvou para que nós ficássemos na superficialidade. Mas Ele nos salvou para que nós pudéssemos chegar, todos nós, na varonilidade, no padrão. Jesus, o apóstolo Paulo diz isso em Efésios, que a estatura que Deus pretende colocar sobre nós, como modelo, como aquela que nós temos que alcançar, ele é na medida da estatura de Cristo Jesus. Ou seja, a santidade do Filho perfeito, que nunca pecou. O modelo que Deus nos dá de vida é algo que nunca será por nós alcançado, a não ser quando Cristo vier e Ele nos santificar de maneira final. Mas até lá nós temos uma orientação de que nós temos que ser santos, porque Deus é santo. Essa é a linguagem. Então o autor, ele está querendo de uma forma clara dizer para aquelas pessoas que Deus não suporta aqueles que não desejam crescer em maturidade espiritual. É algo que desagrada o coração de Deus. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Isso aqui é uma lapada. Isso aqui é bem um schlep. Como a gente poderia dizer, alguém me deu uma paulada. E era exatamente isso que ele estava dizendo. Vocês foram preguiçosos. Na vida espiritual, vocês estão sendo aqueles que estão gastando pouca energia da muita que eu tenho dado a vocês e da suficiente graça que eu tenho derramado sobre vocês. É isso que Deus está dizendo através do autor. E ele diz como isso acontece. Ele diz: porque quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite como bebê, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, diz ele,
é para pessoas adultas, amadurecidas, para aqueles que pela prática, e aqui está a grande ênfase desse verso 14, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual é o alerta? O alerta é: vocês têm se tornado preguiçosos e vocês não estão desenvolvendo na fé. Esse é o alerta, o verso 11. O livro de Hebreus, em momento algum, ele é simplesmente ou somente teórico. O livro de Hebreus é um livro que o tempo inteiro o autor, ele fala do conceito, mas ele gasta mais tempo falando da prática da vida do que o conceito que leva à prática. Mas ele mostra a motivação que deve levar à prática. E ele diz no verso anterior: a cruz e tudo que Cristo fez tem que me levar a uma presença e intimidade com Deus. E agora ele vai nos mostrar que o que Cristo fez tem que ser uma motivação não só para eu estar na presença de Deus, mas me empenhando para manter essa comunhão e me desgastando para que isso cresça. Você tem algum amigo que é difícil de conviver com ele? Tem alguns amigos que para a gente conviver com eles, meu Deus, você tem que se esforçar, porque é uma pessoa difícil. Às vezes é difícil porque é um cara que quer pecar e não está nem aí. Às vezes é difícil porque não tem paciência. Às vezes é difícil porque é pecador mesmo, não quer ser transformado. E aqueles parentes? Eles podem fazer o que fizerem, eles vão continuar sendo parentes, pais vão continuar sendo pais, filhos vão continuar sendo filhos, avós vão continuar sendo avós, e tudo isso. Não é esse tipo de relacionamento que Deus está falando aqui. Ele está falando de um relacionamento entre o Deus, que é Pai perfeito, que conhece cada uma das nossas necessidades, que não nos dá pedras para nos alimentar, mas é um Deus zeloso, e que faz o que é necessário para que a gente possa viver na sua presença, apesar de ainda sermos pecadores. Apesar de quando Ele ter nos dado fé, nós cremos nele, fomos salvos e ainda cometemos pecados, como crentes, como salvos em Cristo Jesus. O livro de Hebreus, ele está falando para nós de uma maneira prática. Ele está dizendo: olha, vocês precisam vivenciar algo que vocês estão aprofundando no entendimento. Esse livro, ele tem verdades que vão permitir que as pessoas vivam de forma diferente daquela que viviam. Eu já usei essa frase algumas vezes e vou usá-la novamente, talvez com outras palavras. É impossível sermos cristãos sem evidências do nosso cristianismo. A nossa vida, ela é bombardeada pela graça de Deus, que é tão maravilhosa, que nos transforma. Não nos transforma simplesmente porque nos dá agora os óculos espirituais, que é a palavra dele, mas a presença do Espírito em nós, a capacidade de vivermos como povo de Deus. Deus nos dá vontades espirituais que nós nunca tínhamos. Deus nos dá vergonha do pecado como nunca tínhamos antes experimentado. Achávamos tudo muito natural e agora, para nós, o natural é viver para Deus em santidade. Quando não fazemos isso, temos vergonha de Deus. Nós precisamos ser cristãos que olhamos para um texto desse e dizemos: olha, não é simplesmente um texto para nós lermos no domingo e depois nos esquecemos durante a semana, e depois outro texto vai ser pregado, eu acho maravilhoso, e vem a semana e eu esqueço, e vem mais outro, e não faz nenhum sentido prático. Não, esse livro aqui, ele aponta para a prática.
São verdades que se aplicam de segunda a sábado e domingo também. Qual foi o alerta? Não permaneçam na imaturidade. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Verso 12. Pensem bem, esses judeus, desculpem. Agora dá certo. Essas pessoas, eles vieram a Cristo, eles se juntaram às fileiras dos outros crentes para viver a vida cristã, eles se comprometeram com Jesus, eles experimentaram da salvação, mas agora eles estão se afastando e indo para aquilo que eles criam antes. E é provável que alguns deles tenham pensado da seguinte forma: nós estamos voltando para o antigo sistema religioso, mas tudo bem, porque na verdade é o mesmo Deus que está lá no Antigo Testamento, e eles estão certos. É o mesmo Senhor Criador dos céus e da terra, eles estão certos, e é mesmo. Só que no Antigo Testamento havia uma promessa daquele que viria como Messias para resolver o problema. Que o texto, até aquele momento do Antigo Testamento, mostrava que deveria se cumprir para que a plenitude de salvação e convivência com Deus e santificação pudesse ser plena, não pelo que fazemos, mas pelo que Deus faz a nosso favor. E isso se cumpriu. Mas eles disseram: puxa, o cristianismo nasce dos ensinamentos do judaísmo. É verdade, mas ele aponta para Cristo, e a partir do momento que Cristo está em alta, a partir do momento em que Ele é o meu Senhor, e eu entendo a plenitude da graça de Deus, eu não posso voltar atrás. Eles estavam ignorando o fato de que as Escrituras do Antigo Testamento às quais eles estavam tentando retornar, são as mesmas palavras e é o mesmo mandamento que dão testemunho a respeito de Jesus, que estava diante dos olhos deles, como também de cada um de nós agora. Então o alerta é: ei, não pode ser crente imaturo, e você não pode começar a arrumar motivações para que você esteja distante e achar que por causa dessas motivações você pode ficar distante. O texto diz: ou você está vivendo como criança na fé. Havia uma necessidade de um alerta. É mais ou menos aquela situação onde a gente percebe alguém que a gente ama entrando por um caminho que você sabe que não vai dar certo. Você sabe que aquela pessoa tem conhecimento suficiente para ela não viver naquele caminho. Mas você percebe que aquela pessoa, apesar de ter conhecimento, ela está caminhando. Ela está se afundando. E ela começa a perder fôlego de vez em quando, porque a água vai até a altura da sua respiração. Mas depois ela... E você vai vendo aquilo e você vê que aquela pessoa, ela precisa ser chamada a atenção. Aí você não pode ir, porque você não vai dar conta. Havia uma necessidade do alerta. Era uma necessidade para a salvação. Alguém estava se perdendo e não poderia se perder. Alguém estava negligenciando verdades já conhecidas e precisava voltar para elas. E aí você chega para essa pessoa e começa a conversar com essa pessoa. Você diz: mas Deus diz isso. E ela vai te dizer: sim, eu sei. Olha, para você se dar bem nessa situação, o caminho que Jesus traçou é esse.
E você diz, eu sei que tem essa curvinha aí, e que depois a gente vai reto, né? Não, eu sei. Ele diz, mas agora está na hora de você ouvir, porque você não está vivendo dentro do caminho. Vocês estão agora precisando de novo de leite, porque vocês estão agindo como crianças, como aqueles que têm que ficar ouvindo as mesmas coisas elementares o tempo inteiro. Come, bebe, escova o dente, escova o dente, escova o dente. E vai crescendo e a informação continua sendo a mesma. E quando isso é repetitivo assim, queridos, é demonstração de imaturidade, de ausência de compreensão daquilo que é verdadeiro e que vale a pena e que já foi me dado. E na vida espiritual nós temos e corremos muito esse risco. O perigo da imaturidade espiritual não era só para aqueles hebreus, é para mim e para você também. Esse texto foi escrito para nós também. Quantas coisas nós sabemos que Deus nos deu como orientação e nós vivemos como se não soubéssemos, como se fôssemos gentios. Mas nós não somos. E porque somos crentes, o juízo de Deus sobre nós vai ser maior, diz a Escritura. E essa é uma realidade. O autor de Hebreus diz, vocês estão agindo como bebês. Dado o tempo que eles creram e o tempo que eles ouviram o Evangelho, aqui o texto está dizendo que eles deveriam ter se tornado professores, espalhando o Evangelho para outras pessoas. Eles precisavam, mais uma vez, apesar de poderiam ser ensinadores, eles estão necessitados de que alguém ensine para eles de novo os princípios elementares do Evangelho. Vem cá, eu vou te discipular e vou começar tudo de novo. Nossa, eu sou velho de igreja. Isso quer dizer nada. O que Deus está procurando não é quanto tempo você tem de vida eclesiástica. Ele está procurando servos maduros, para que Ele os use como instrumento nas suas mãos, de glória. Era isso que o autor de Hebreus estava dizendo aqui. Ser comparado a um bebê, é algo meio vergonhoso. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho meio complicado alguém falar, você está agindo igual criança. Como assim? E a pessoa ainda me dá respostas suficientes para me convencer. E é isso que o autor de Hebreus está fazendo. E diz ele, vocês estão precisando aprender o ABCD do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles ouviram o Evangelho que o Testamento Antigo falava, que apontava, eles ouviram a cumprimento, eles iniciaram em tudo aquilo e estão se afastando. É um momento em que deveriam estar ensinando teologia. Não só abrir o texto e dizer, olha, o texto diz isso, mas ter gastado tempo estudando a palavra e fortificando o seu entendimento do porquê ele vive como um servo nas mãos do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela não é só questionadora, ou um chamado, ou um alerta, ou, como a gente poderia dizer, uma baita advertência. Essas palavras iniciais de alerta são palavras de advertência. Conversando com pessoas o tempo inteiro no gabinete pastoral, no aconselhamento, uma coisa que eu já percebi que é comum, muito comum na vida das pessoas cristãs, é que no início da vida espiritual delas, o primeiro amor é uma coisa avassaladora.
É um calor espiritual, é uma alegria de alma, é uma vontade de crescimento, é uma vontade de ler, é uma vontade de conhecer um Deus que eu não conhecia, é uma vontade de experimentar mais, é um investimento fantástico. Com o passar do tempo, as pessoas, elas sabem o quanto aquilo é gostoso, mas elas se tornam preguiçosas. Então, o que eu vejo aqui nesse texto, não é algo distante de nós, de mim e de você. E o texto, então, traz um chamado para eles irem em direção à maturidade. E o texto diz, no verso 1 do capítulo 6, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. Eu creio que essa frase, ela tem sido muito mal compreendida, interpretada por aqueles que analisam esse texto. Muitos dizem que esse é um chamado para os crentes crescerem, amadurecerem e se tornarem mais conhecedores das Escrituras. Essa segunda parte não é assim. Não eram apenas crentes bebês essas pessoas que precisavam crescer. Eram pessoas que estavam se afastando de Deus. O problema é maior. Então tem o problema daqueles crentes que nunca crescem. E que toda vez que ouve um texto ou lê um texto, ele diz, nossa, eu não tinha visto esse texto. É a 10ª vez que eu exponho um texto. E alguém chega e diz, nossa, nunca tinha ouvido. Claro que já ouviu. Principalmente se você tem uma longa história dentro da igreja cristã. Era mais do que serem bebês. Era mais do que precisar crescer. Essas pessoas aqui, além de não estarem se alimentando da palavra, elas estavam se afastando da palavra e de Deus. Isso é muito importante a gente perceber. Então, uma das coisas que mostra para mim e para você, de que as coisas na minha vida espiritual não estão boas, é quando eu me afasto da palavra. Eu devo entender que o próximo passo é, eu estou me afastando de Deus. E aí nós vamos agora bater numa coisa que é muito séria. Quando você está com um problema, um trauma, passando por dificuldades terríveis, experiências duras de vida, juízo inadequado das pessoas, luto e tantas coisas difíceis. Qual é a sua tendência? Você se volta para a Escritura e lê ela com avidez? Você tem vontade de orar e você ora? Normalmente a tendência do coração humano é, eu não dou conta de fazer nada disso. E eu não dou conta nem mesmo de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é na minha vida, apesar das circunstâncias. A natureza humana caída ainda não está totalmente transformada ou santificada, a ponto de nós agirmos totalmente de maneira santa. Não estamos. E o que acontece? O que acontece é que eu e você somos crentes. E não podemos estar voltando para as coisas que a gente deixou para trás. Então, a primeira coisa que o texto fala é, vocês estão parando de considerar a verdade básica da comunhão e salvação em Cristo. Vocês estão de novo tendo que aprender. Alguém tem que ser destacado para sentar com você de novo e ensinar tudo, do jeito que foi ensinado no início. É o primeiro problema. O segundo é, vocês vão se afastar de Deus. Porque o que está acontecendo é que você, com essa atitude preguiçosa,
está demonstrando que você está se afastando de Deus. Você está voltando a gostar mais de você do que de Deus. Você está voltando a gostar mais das suas coisas do que de Deus. Você está voltando aos seus ídolos que você tinha antes, e que você, na verdade, ainda não jogou fora, e agora você está valorizando de novo. E a partezinha da comunhão com Deus, da sua oração, leitura bíblica, do seu serviço cristão, do seu culto cristão, essas coisas vão ficando cada vez mais dentro de uma métrica de planejamento e de agenda, onde Deus vai sendo colocado cada vez mais na lateral. Então observem bem, o que o autor está nos mostrando é que quando nós temos a primeira característica, a segunda vem logo. Quando as coisas de Deus deixam de ter a prioridade, e a minha comunhão, e o crescimento na intimidade, no conhecimento da palavra de Deus, e eu não estou investindo mais, eu quero e coloco outras coisas no lugar antes, eu estou me afastando de Deus. Deus não deixou de ter o valor que Ele tem. Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser soberano, Ele não deixou de ser glorioso, Ele não deixou de ser rei, Ele não deixou de ser nada das suas perfeições e de tudo que Ele faz. É você que está mudando com Ele. Acorda, é isso que o autor de Hebreus está trazendo aqui. Vocês querem uma religiosidade de atos, vou ali, faço um sacrifício, vou ali, faço uma outra coisa, e o que Deus quer não são essas coisinhas, Ele quer fé que redunda em vida e intimidade com Ele. Esse texto é escrito para crentes, não é para incrédulo. Esse texto não é evangelismo, esse texto é busca e alerta para a santidade. Acordem, crentes. Hebreus. Eles se afastaram de Cristo, estavam voltando para o outro templo, oferecendo sacrifícios e tentando agradar a Deus, guardando todas as ordenanças do Antigo Testamento. Legalismo. Verso 1 diz: por isso, do capítulo 6, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Então vem a orientação do autor. Eles são aconselhados a deixar os ensinamentos elementares sobre Cristo. É isso? É claro. Isso quer dizer que eles estão sendo chamados para abandonar Jesus? Não. O que o autor está dizendo é: vocês devem abandonar aqueles ensinamentos elementares sobre o Messias e passar para o ensinamento mais avançado do Messias. Ao invés de vocês voltarem lá para as coisas elementares lá de trás, que apontava Jesus, que mostrava que Ele viria, que Ele seria o Cordeiro de Deus, que ia dar a vida dele, como Isaías diz, que isso tudo, esses eram os princípios. E aí vem o Evangelho e diz: Ele veio, Ele aconteceu, Ele fez, vocês podem crer nele, serão salvos. Eles creram, mas o que eles estão fazendo? Eles estão voltando para práticas antes da fé, para poder agradar a Deus. E Deus está dizendo: isso não me agrada. O que agrada é crer no Senhor Jesus e será salvo. Não existe outra maneira possível. Todos aqueles ensinamentos elementares, eles te levam a Cristo. Você tem a Cristo, é agora tudo a partir de Cristo Jesus. Por que vocês estão voltando àquelas coisas lá atrás? Quais são os ensinamentos elementares sobre o Messias? São os princípios elementares dos oráculos de Deus, do capítulo 5, verso 12. São as mesmas palavras usadas no grego aqui. São tipos,
simbologias que apontavam para Jesus. Ontem mesmo à noite, conversando com alguns irmãos, a gente estava falando de alguns tipos de Jesus, algumas coisas que apontam para Jesus. Nós falamos de 2 personagens bíblicos. Um deles era José e o outro Daniel. Tem outros. Você não vai encontrar, por exemplo, no livro de Gênesis, que conta a história de José, desde criança, adolescente, jovem, vendido pelos seus pais, indo para o Egito, e aquela coisa toda. Foi tentado, não pecou de jeito nenhum. E você não vê um texto que apresenta o pecado de José. E quando ele teve a oportunidade de vingar dos seus irmãos, que agora ele coloca numa mesa para conversar com eles, eles pensaram, ele vai acabar com a gente agora. Ele diz, olha, vocês pensaram e fizeram o que era errado contra mim, mas eu não vou fazer isso. E ele os perdoou. Exatamente o que Cristo faz, muito tempo depois. Aquilo lá apontava para o ato de Cristo Jesus que haveria de acontecer. O outro foi Daniel. São sombras do Antigo Testamento que apontavam para aquilo que Deus tem a nos ensinar. Queridos, eles precisam deixar essas coisas. E eles precisam seguir em frente. Eles precisam se graduar em Jesus Cristo. Eles precisam seguir em frente para a maturidade espiritual. Que tipo de maturidade espiritual é essa? Que tipo de maturidade é essa? É algum tipo de nível espiritual que um cristão alcança fazendo todas as coisas certas, como orar, testemunhar, dar dinheiro, estudar a Bíblia? Não, não é isso. É simplesmente uma referência à salvação que é encontrada em Jesus. Esse é o princípio. O princípio elementar que eles precisam manter é único: Jesus Cristo e a sua palavra. A salvação somente através da fé. É o reconhecimento do senhorio dele sobre a minha vida, que me constrange com alegria a ser servo dele em obediência, em santidade, em conhecimento do querer e dele mesmo. E é um crescimento que tem a ver com maturidade. Não perca isso. Não perca. Não seja um crente fajuto, desculpe a expressão. Eu devia até ter falado aspas, fajuto. Vocês sabem o que eu estou falando, sabe? Não seja. Essa maturidade é uma descrição do homem que veio a Cristo pela fé. É isso que está sendo dito aqui. Depois no capítulo 7, no verso 11, eu não vou gastar tempo agora, mas ele vai falar exatamente sobre isso, eu já estou estudando lá na frente. A palavra perfeição que a gente encontra ali no capítulo 11, no capítulo 7, verso 11, ele diz, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico. Ele está dizendo, olha, se alguém busca perfeição através do sacrifício e das coisas do passado, por que Jesus Cristo veio? Nós precisamos de vida espiritual autêntica, desenvolvida, madura. E assim nós vamos ser reconhecidos como completos, acabados e plenos da graça de Deus. A perfeição nunca veio através das obediências. A perfeição da nossa comunhão com Deus só é possível através de Jesus Cristo, que nos limpa a cada instante na presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu sou preguiçoso com as coisas de Deus, mas eu quero as regalias do sangue que me purifica o tempo inteiro. Eu quero as regalias de Deus me protegendo. Eu quero as regalias de tudo aquilo que tem a ver com o que Deus prometeu para aqueles que são seus. Aí o autor diz, olha, vocês já têm. O problema
é que vocês não estão crescendo como servos de Deus. À luz disso tudo, o que fica claro para nós, queridos, é que quando o autor de Hebreus fala aqui que nós devemos não lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, nós temos que sempre lembrar que isso foi escrito para os judeus. Eles tinham uma herança espiritual, como eu disse para vocês, e a herança que apontava para o Evangelho, que é Cristo Jesus. Esses judeus estavam fazendo exatamente o oposto, apesar de serem crentes. O texto em momento nenhum está dizendo que eles foram deixados por Deus. O texto está dizendo, vocês estão vivendo a fé de maneira errada. Ao invés de crescer, vocês estão continuando como nenéns. Esse fundamento, que ele diz, olha, não há necessidade de falar mais, é do arrependimento das minhas obras mortas. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu preciso voltar a falar para você que você tem que se arrepender das suas obras. Eu não preciso voltar a falar para vocês que a fé é em Cristo, fé em Deus. Ou a instrução sobre lavagens, limpezas, imposições de mãos, a ressurreição, o julgamento eterno. Porque todas essas coisas vocês já ouviram. Cada um desses ensinamentos era um ensinamento do Antigo Testamento. Cada um desses ensinamentos tinha um uso legítimo. Cada um deles está errado se for usado para desviar a atenção de Cristo. E esse era o problema deles. Esses ensinamentos em momento algum foram errados. Eles se tornam errados quando eu entendo que isso tem que ser a minha observância ao invés da observância da minha necessidade de conhecer e viver uma vida de piedade na comunhão com Deus. Tudo o que me impede de viver para a glória de Deus tem que ser deixado de lado. Lembre-se disso. Eu me lembro de um amigo, nós dois éramos seminaristas na época. E ele estava namorando uma menina que ele demorou um tempão para namorar com ela. E nós éramos muito amigos mesmo, fazíamos trabalhos acadêmicos juntos, a gente lia junto, a gente fazia atividades juntos, aquela coisa toda. E ele começou a namorar. Finalmente ele conquistou. Foi mais ou menos 1 mês e meio, ele terminou. Eu cheguei nele e disse, o que foi que aconteceu? Ele diz, ela se tornou mais importante do que Cristo na minha vida, a ponto da gente viver aquilo que desagradava a Deus. Isso não podia acontecer na minha vida. Eu agarrei e dei um abraço nele. Disse, você é o cara. É isso. Na prática, são essas coisas que devem acontecer na nossa vida. Qual é o ensinamento que a gente tem aqui? Qualquer coisa que tire a minha atenção de Jesus Cristo é errado. Pode ser até coisas interessantes, coisas que na essência não são ruins, mas se usados de maneira inadequada, coloca Jesus fora da prioridade da minha existência, do uso da minha vida, do meu fôlego, de tudo aquilo que Deus tem me dado, eu tenho que botar de lado. Se alguma coisa está sendo usada de forma errada, e se isso me afasta do Senhor, não. São esses os ensinamentos iniciais do texto. Se você observar a partir do verso 4, o texto se torna tremendamente duro. Isso nós vamos ver
na próxima oportunidade. Porque ele vai falar daqueles que, apesar de saber aquilo que ele já ensinou, eles negaram a Cristo. E ele vai mostrar que essa situação, ela é uma situação de morte e de juízo. Não é a situação que provavelmente eu e você estamos vivendo, mas podemos viver. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como o perigo da imaturidade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, você viu que alguém está fazendo alguma coisa errada, vai lá, ajuda essa pessoa, ajuda a carregar essa pessoa para ela voltar para o caminho. E cuidado, para que você também não caia. Cuidado para que você não seja achado em ciladas como um cristão fracote, que qualquer coisa faz você cair de 4 e você se dedicar àquilo que não deveria dedicar, por causa de imaturidade. Essa é a primeira advertência. A segunda delas, cuidado, porque normalmente quando alguém é imaturo, é porque ele está se afastando de Deus. E Deus está dizendo para você, acorda e volta. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia. E somente por causa disso o Senhor nos mantém na Tua presença, todos os dias. Nós somos frágeis, limitados, várias vezes em várias situações incoerentes, desagradáveis na Tua presença. Ó Deus, dê-nos entendimento de cada um dos nossos erros e esteja nos motivando individualmente, Pai, a não vivermos mais como crentes imaturos. Ó Senhor, dê-nos alegria na Tua presença, dê-nos alegria nas coisas do Senhor. Ó Deus, alerta a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que o nosso planejamento de vida coloque o Senhor em primeiro lugar. Dê-nos percepção, sensibilidade, para que se algo na nossa existência, qualquer coisa na nossa existência, ó Pai, está nos tirando da presença do Senhor, da prioridade, da intimidade com o Senhor, que o Senhor nos dê condição de perceber isso, para que possamos colocar de lado isso. Tenha misericórdia de nós, Pai. Continua a Tua obra nas nossas vidas. Faça de nós homens e mulheres maduros, para a glória do Senhor, e para que sejamos usados para levar outros a conhecerem a mesma salvação que temos tido em Ti, através de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, ó Pai, para os nossos lares. Abençoa a semana que vamos ter. Livra-nos dos perigos e fortalece-nos na fé, no amor e na esperança que temos visto em Ti por nós e temos aprendido. Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz, no amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.